Agora, programa Mônica Mendes. Oferecimento Silva Melo Supermercados. A economia começa aqui e não para mais. Atual como você. A Voz Católica de Juiz de Fora. Estamos com o nosso arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira. Bom dia, Dom Gil. Bom dia, Mônica. Bom dia aos nossos telespectadores. Dom Gil, estamos iniciando o mês de setembro, primavera e muitas celebrações na Igreja Católica. Gostaria que o senhor falasse a importância, mês de setembro, mês da Bíblia. No Brasil nós escolhemos o mês de setembro para ser o mês especial da Bíblia. Por que o mês de setembro? Porque o último dia de setembro, dia 30 de setembro, se celebra a festa litúrgica de São Jerônimo. São Jerônimo foi um santo do século IV, muito inteligente, muito competente e muito conhecedor da Bíblia Sagrada. Ele traduziu os textos das línguas originais, do hebraico, do grego, para o latim, que era a língua universal daquela época, do Império Romano, e por isso ele traduziu estes textos, facilitando, portanto, o conhecimento bíblico para toda a população. E dessa tradução de São Jerônimo é que surgiram todas as outras traduções das Bíblias, tanto católicas quanto não católicas. As Bíblias protestantes dependem dessa tradução lá de São Jerônimo. E por isso o mês de setembro ficou escolhido como o mês da Bíblia, mês da gente procurar ler com mais atenção, estudar com mais profundidade os textos sagrados, sobretudo procurar colocar na vida o ensinamento bíblico, porque o ensinamento bíblico não teria nenhum valor se não fosse para ser vivido. Então o principal da Bíblia, Mônica, é a vivência da Palavra de Deus que a gente quer despertar durante esse mês de setembro, né? O gosto, o entusiasmo pela vivência daquilo que a Bíblia nos traz. Se alguém quisesse perguntar qual que é o centro da Bíblia, às vezes vemos aí na internet algumas preocupações para escolher qual é o versículo, a palavra que está no centro da Bíblia. Isso é uma coisa meio até supersticiosa, não tem tanto valor assim. Quantos versículos tem para lá ou para cá, antes e depois? O centro da Bíblia não é um vocábulo, não é uma frase, não é uma mensagem. O centro da Bíblia é uma pessoa, é Jesus Cristo. Jesus é o que é o centro da Bíblia, no sentido seguinte: tudo que foi escrito antes de Cristo, tudo que foi escrito depois de Cristo, só pode ser entendido à luz de Jesus Cristo. O que foi escrito depois de Jesus Cristo é muito menor do que o que foi escrito antes, no sentido quantitativo. O Antigo Testamento tem muitos mais livros, muito mais textos. O Novo Testamento é menor, mas o Novo Testamento é muito mais importante do que o Antigo, embora o Antigo também seja importante. Mas Jesus Cristo é esta luz, esta lâmpada acesa que ilumina toda a Escritura. Dom Gil, há diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante? Existe uma diferença. Aliás, as Bíblias que nós temos no mundo de hoje, elas têm diferenças não só entre católicos e protestantes, mas, por exemplo, a Bíblia dos judeus é também diferente da nossa. Ela tem apenas o Antigo Testamento e algumas partes até do Antigo Testamento. A Bíblia católica é composta de 72 livros, 45 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Os protestantes, em geral, tiram umas partes de livros que eles não consideram inspirados
ou que talvez não coadunem com a doutrina que eles querem defender. Então, tiraram 6 livros da Bíblia que era comumente usada já desde o começo da Idade Média. Agora, o cânon da Bíblia, quem que define que esse livro é inspirado, esse não é inspirado, esse é inspirado, aquele não é inspirado? Isto a Igreja sempre definiu, do começo. O protestantismo vem depois de 1500 anos. Então, dizer que este livro não é inspirado, antes dito que era, é uma opção que a pessoa faz, né? É uma opção que uma corrente religiosa faz. Então, o cânon da Sagrada Escritura, ele varia aí em determinadas épocas. O cânon que nós temos hoje é definido pela Igreja e é concretizado, né? Definido de forma exata também no século XVI. O Concílio de Trento definiu, não, os livros que nós consideramos inspirados são esses. Os protestantes quiseram então fazer uma opção diferente. Então há diferenças entre a Bíblia católica, a Bíblia protestante e a Bíblia judaica. Dom Gil, nós gostaríamos agora da sua bênção final. Vamos invocar essa bênção a partir da palavra de Deus. Na Sagrada Escritura há muitas bênçãos. A famosa bênção de Arão é muito conhecida, né? Que Deus volte para você o seu rosto, te dê a paz. Esta bênção eu quero invocar agora para você que nos acompanha, para que você tenha a paz no coração, a paz na família, em todas as suas atividades. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Programa Mônica Mendes. Você vê aqui na Band.